Este estudante do sul da Índia que você está prestes a ver entrou na Oxford Union. Ele se levantou na frente de uma plateia majoritariamente muçulmana e expôs a verdade que todos têm medo de dizer. O islamismo e a democracia não são compatíveis. E sabe, ele está certo. O islamismo não é incompatível devido a falhas filosóficas ou aparente homogeneidade. O islamismo é considerado incompatível, pois, apesar do faccionalismo e das seitas como sunismo e xiismo, o poder supremo pertence apenas a Alá, não a uma pessoa ou povo. Portanto, as decisões do impacto não estão ancoradas a um Estado ou governo que possa ser responsabilizado, mas sim a um conceito irrefutável de um ser supremo que não pode e não vai responder à humanidade. Isso demorou, né? Boa noite a todos. É um prazer falar à Câmara neste debate histórico sobre um tema controverso, mas necessário, referente aos governos e democracias atuais. Vou poupar vocês das longas observações introdutórias e ir direto ao ponto. Proponho este experimento mental para que entendam a base do conflito entre valores islâmicos e democráticos. Se você crê na teoria dos multiversos, vários universos existem em paralelo. Alguns interagem com outros, e alguns existem isolados e separados de sua influência. Isso se aplica a todas as sociedades, e a democracia pode ser imaginada como um multiverso abrangente. No entanto, se a teoria do multiverso for verdadeira, então existe pelo menos um universo dentro desse multiverso onde a teoria não é verdadeira. Islã é esse universo, então o argumento sobre coexistência entra em paradoxo. Essa natureza paradoxal faz com que Islã e democracia ainda sejam incompatíveis atualmente. Vou apresentar os palestrantes do outro lado. Começamos a oposição com o nosso tesoureiro eleito, Musa Haraj. Conheço Musa há muito tempo, desde que ele tentou me hackear pela primeira vez em Hilby. Desde que o conheço, ele sempre foi um motivador eloquente e admiro sua determinação. Ele será um oponente formidável. Musa e eu já dividimos muitos drinks. Eu me sentia como se estivesse em uma adega, onde ele tentava arrancar informações de mim, me enchendo de cerveja após cerveja após cerveja. Ele não percebeu que eu quase me tornava alcoólatra e eu não notei que ele era muçulmano. O que explica a postura dele em relação à oposição, sim, mas levanta a questão: o que ele estava fazendo frequentando bares altas horas da noite? Depois, o ministro Sérvio Osami Zukorlić, líder do Partido Justiça e Reconciliação, renomado em Sanjak entre os muçulmanos bósnios. Soube, Osami, que você gerenciava a loja Biosan de alimentos orgânicos. Tudo bem, mas só por hoje acho que está na hora de deixar as vagens e focar em algo mais sério. Em seguida temos o Dr. Masli Malik, ex-ministro da Educação da Malásia. Como singapurense, respeito seu sistema educacional, mas o nosso é equivalente em quase todos os critérios. Vi que você concluiu o DPhil em Durham. Fico feliz que tenha ido a Oxford ao menos uma vez. Como presidente nomeado do Instituto Internacional de Estudos Islâmicos Avançados, aguardo suas opiniões neste debate. E por último, mas não menos importante, temos Majid Nawaz. Como fundador e presidente do Quilliam e crítico do islamismo, às vezes me pergunto por que você está desse lado do debate. Tomara que o que você diga hoje não te faça voltar para a prisão no Egito. Suas experiências com grupos extremistas e prisões na Inglaterra, Egito e outros lugares certamente foram cruciais para formar sua visão do projeto teopolítico totalitário global. Ansioso para ouvir seus insights, a palavra é sua, Ibrahim. Agora, para aprofundar na moção em si, esta casa acredita que o Islã é incompatível com a democracia. É uma moção direta, com várias formas de continuá-la. Mas a maneira como vou explorar isso no discurso de hoje é através da ótica do uso do Islã na política de poder dos dias atuais. Não vou aprofundar na teologia islâmica, pois 9 minutos não bastam para explorar a filosofia islâmica. Em vez disso, vou abordar certos conceitos da legitimidade do Islã em governos ao redor do mundo, de seu uso como moeda de troca para partidos políticos, especialmente na Europa e na Índia, e das justificativas que ele fornece para ações e princípios antidemocráticos em várias nações. Portanto, de forma crítica,
O argumento que vou apresentar neste debate vai se concentrar no fato incontestável de que Islã e democracia são dois conceitos irreconciliáveis devido aos princípios fundamentais pelos quais eles existem e operam, especialmente no que diz respeito às abordagens de governança e, por fim, à responsabilidade. O argumento central é que Islã e democracia são incompatíveis devido à autoridade. Em um sistema democrático, a autoridade para tomar decisões está nas mãos de um órgão coletivo de tomada de decisões. Uma cabala de representantes, seja Senado dos Estados Unidos da América, Câmara dos Comuns britânica ou Lok Sabha indiano, não importa. Nesses órgãos deliberativos, as questões podem voltar às opiniões individuais, aos princípios partidários ou simplesmente às atitudes sociais gerais no clima sociopolítico. Em outras palavras, as decisões tomadas pelo governo democrático são, como Lincoln previu, feitas por partidos do povo, discutidas pelo povo e tomam ações resolutivas para o povo. Já nos governos islâmicos, cargos de liderança podem ser ocupados por autoridades religiosas ou governamentais, mas, em princípio, a autoridade não está concentrada nessas pessoas. Esses indivíduos só transmitem a palavra de Deus. Em outras palavras, o governo islâmico, mesmo aquele que sustenta a democracia e permite a representação de grupos e facções alternativas, não toma decisões com base na medida racional e proporcional da escolha. Em vez disso, ele ancora a tomada de decisões nos conceitos e virtudes destacados no Alcorão e em outros textos religiosos, e permite que as interpretações da vontade de Alá ditem a palavra final em qualquer questão. O problema ocorre ao vincular isso a um ser incorpóreo. Neste debate, não discutirei a existência de Deus, então não seguirei esse raciocínio. Em vez disso, vou explicar isso como um meio pelo qual os governos podem se isentar de responsabilidade ao associar as decisões que tomam à vontade de um ser superior, cujo julgamento não pode ser questionado. O Irã ilustra bem isso. Nas décadas de 50 e 60, a influência britânica e americana prejudicou a democracia local, agravando-se após a queda do Shah Reza Pahlavi e a ascensão da República Islâmica de Khomeini em 79. O governo islâmico do Irã tem tomado ações consideradas antidemocráticas, como excluir mulheres do poder, impor o hijab e gerar controvérsias nas eleições de Ahmadinejad nos anos 2000. Isso nem mesmo está alinhado com os princípios fundamentais do Islã. Muitas vezes, a teocracia islâmica ditou o diálogo do parlamento do povo de Idã, Vayar Khomeini, Khamenei e outros demagogos, que alegam representar a autoridade suprema de Alá, mesmo interpretando o Alcorão para seus próprios interesses. Eles reprimiram protestos e restringiram oportunidades para grupos fora do ideal islâmico, como mulheres, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, e minorias étnicas e religiosas em um país antes muito diverso. Esse é um problema que meu país, a Índia, enfrenta desde o início da modernidade. A política de paz universal de Akbar, o Surricu, pode ter sido revolucionária para sua época. Mesmo assim, mulheres e minorias de sua corte quase não atuavam fora das sombras. Quem foi Bilbao além de um cortesão inteligente e de seu legado como conto infantil usado para manter relevância política e criar uma falsa narrativa de inclusão? O Islã ser religião da paz é outro debate, mas só em Star Wars paz e democracia são realmente sinônimos. Mesmo com um Islã pacífico, como nos capítulos da história Mughal e em livros indianos, a democracia era vista como algo distante e alvo de zombaria dos governantes. A democracia possui vários mecanismos para garantir representação justa de todos no país. A democracia busca decisões com impacto o mais positivo possível nas pessoas. Não vou detalhar isso, pois faz parte do Lúcio e Mil, meu conteúdo de tutoriais. A democracia é naturalmente bagunçada e falha, mesmo quando completa, e isso ocorre com frequência. O Islã não é incompatível devido a falhas filosóficas ou aparente homogeneidade. O Islã é incompatível porque, mesmo com seu faccionalismo, mesmo com suas seitas radicalmente diferentes como o sunismo, o xiismo e tantas outras, o poder supremo não está nas mãos de uma pessoa ou de um povo, mas sim nas mãos intangíveis de Alá. Assim, decisões do impacto não se baseiam em governos responsáveis, mas em um ser supremo e irrefutável que não responderá à humanidade. Ok, agora tenho certeza de que este próximo ponto vai chamar muita atenção, e não de uma forma muito amigável, mas é algo que sinto que precisa ser abordado ao considerar o conceito de Islã e democracia. A democracia é, essencialmente, uma ideologia inclusiva, diversa e tolerante
que incentiva o diálogo entre pessoas com valores distintos. Ela permite a representação proporcional de todos os grupos do país, independentemente de sua origem, e na tomada de decisões coletivas. Mas o Islã, em sua base mais fundamental, estabelecida no Alcorão e em textos complementares, não faz isso. Ele é inerentemente missionário, busca converter ou apostolizar todas as pessoas deste mundo ao Islã. Alguns ainda podem discordar, dizendo que o Islã não ensina isso. A única verdade é que esse conceito é parte integrante da pesquisa acadêmica muçulmana e tem, Bem mais lento. claro, concepção desde 610. Uma parte central de sua doutrina considera os não muçulmanos infiéis, descrentes segundo seus padrões, condenados à eternidade em uma versão muçulmana do inferno de Dante. Agora, eu sou hindu, do sul da Índia, e não me agrada a ideia de passar a eternidade em um banho de espuma de chamas no sexto círculo do inferno, só porque ouvi uma afirmação e discordei do que alguém possa sugerir que era a palavra de Alá. Sei que alguns podem discordar da minha visão sobre Jahannam por ser direta ou sem nuances, mas preciso dizer isso. Por que alguém deve sofrer eternamente por um número finito de pecados cometidos em uma vida que também é finita? Esse argumento está presente em debates do The Guardian, pesquisas islâmicas e discussões do governo indiano, todos indicando o mesmo caminho. O Islã é inerentemente excludente. Os princípios do Islã servem para excluir aqueles que não se enquadram sob seu guarda-chuva religioso e, às vezes, até marginalizam aqueles que pertencem a grupos de segunda classe dentro dos países. E assim, isso o torna irreconciliável com qualquer modelo ocidental de governo ou autoridade. Seja por questões políticas ou não, incluir o Islã em um modelo de liberdade humana impede a coexistência de uma democracia pluralista e justa. Eu ia falar dos populistas, mas vou deixar para depois porque o tempo está acabando. Francamente, considere esta afirmação. Não digo que só o Islã enfrente populismo, demagogos e extremistas que o usam para se promover. Todo conceito de religião e governo é facilmente exposto a isso. Os caprichos de populistas movidos pelo poder que usam essas narrativas para propagar o medo e uma história de que as autoridades divinas, que afirmam representar, buscarão poder para seus próprios interesses, em vez de para a população coletiva que a democracia exige. A democracia moderna e federalista, segundo Hamilton e J.R. Roth, depende de vozes discordantes para funcionar plenamente. Só me deixe concluir. Não vai levar mais de 10 segundos. Por outro lado, apesar de existirem seitas radicalmente diferentes dentro da estrutura geral do Islã, a dependência de sua legitimidade estar atrelada à autoridade de um ser superior, Alá, e, portanto, seguir uma estrutura de crença monoteísta que isenta indivíduos e governos de responsabilidade, torna essas seitas fundamentalmente contraditórias. Peço que esta casa reflita sobre nossos argumentos e vote a favor do corpuciano ao final. Obrigado. Primeira coisa que aprendi com esse cara: ao argumentar, fale menos e devagar. É muito difícil para as pessoas ouvirem o que você está dizendo, e você não consegue ter muita influência desse jeito. Mas o principal argumento dele era que o Islã e a democracia não são compatíveis. Qualquer pessoa que tenha os olhos abertos pode ver isso muito claramente. Existe um motivo pelo qual eles têm tribunais da Sharia estabelecidos em sociedades ocidentais onde isso é permitido, o que é muito problemático. Porque eles não querem obedecer à democracia e querem obedecer à lei da Sharia. E a lei da Sharia é uma lei que contradiz completamente e discorda de muitos dos valores ocidentais. Então, simplesmente não é compatível.